O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café de hoje recebe o cantor uruguaio Daniel Drexler. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso Papo no Café. Você aceita um cafezinho pra gente começar? Eu aceito. Então tá bom. Daniel, sabe o que eu queria saber? Você é médico de formação, mas se apaixonou pela música e foi para este lado, como já é de família, o seu irmão também canta. Como que é essa história? Conta um pouquinho pra gente. É uma história que nem eu mesmo entendo, né? Eu comecei a estudar medicina, eu achei muito natural terminar o secundário e começar a estudar medicina. E aí, na metade da carreira, eu caí em conta que eu gostava muito de cantar. Eu cantava desde que era bem pequeno, mas eu achava aquilo que era uma diversão para mim, não uma profissão. E aí, no entorno dos 23, 24 anos, eu caí em conta de que eu mesmo queria cantar, que não era simplesmente cantar para minhas tias na sala da casa, eu queria cantar para o público geral. Chegou a terminar a faculdade? Eu terminei a faculdade, eu fiz a especialização em otorrinolaringologia e fiz uma maestria em neurociências. Mas quando comecei a trabalhar, aí começou o problema. Eu gostava muito de estudar medicina, mas não gostava de trabalhar como médico. E aí entrou para a carreira musical. Aí como foi essa entrada? Conta um pouquinho pra gente. E foi um processo largo, na verdade. Tive um período largo da minha vida que eu achei que eu estava morando em dois universos paralelos, assim, que não tinham nada a ver um com o outro. Um universo racional da música, um universo pautado, e aquele universo da medicina, desculpa, e o universo da música, aquele universo da criatividade, da incertidumbre, aquela coisa que... E eu gostei muito do que estava acontecendo aqui, e aí, ao final, eu terminei gravando discos e começando a fazer turnês, e no entorno dos 33, 34 anos eu abandonei a medicina. Não teve jeito. Não dava jeito, não. A sua música, ela sempre tem notas, né, recortes folclóricos, né? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Por que você escolheu resgatar alguns ritmos aí da Argentina, do Uruguai? Na verdade, não escolhi, não foi uma escolha consciente. Simplesmente foi a música que eu ouvi durante minha infância e adolescência, e quando eu comecei a fazer músicas, foi natural para mim misturar o que eu estava ouvindo, que vinha dos Estados Unidos, da Europa, como que eu escutava na trilha sonora da minha cidade de Montevideo, né? O candombe, a milonga, a murga, todos os ritmos que tem lá na Bacia do Prata, que eu achei que era muito natural misturar esses ritmos com a música que eu estava ouvindo na rádio. E foi assim que surgiram as músicas. Bacana. Você criou também um termo para definir a música brasileira, argentina e uruguaia, que é o tempoadismo. Conta um pouquinho pra gente o que é isso. Você está segura que você quer falar disso? Estou segura, vamos lá. Pode levar um tempinho. Ele já me contou aqui no começo da entrevista que é um assunto longo e que nós precisamos de tempo para discorrer, mas vamos lá. Ok. Vou tentar resumir. Na verdade, eu sempre achei muito estranho que na Bacia do Prata você tem três fronteiras políticas, a fronteira entre Uruguai e Argentina, a fronteira entre Uruguai e Brasil, a fronteira entre Brasil e Argentina. Tem uma fronteira linguística também entre o português e o espanhol, mas mesmo assim, o sul do Brasil, o centro da Argentina e o Uruguai inteiro, eles têm uma comunhão de identidade muito forte. E se consegue enxergar essa comunhão na comida, na literatura, na demografia, na topografia também, no clima temperado, daí vem a palavra temperadismo, quer dizer temperadismo, não, em espanhol. E particularmente na música e na canção que eu faço, né? Eu comecei a conhecer músicos do sul do Brasil, do centro da Argentina, e eu comecei a achar que estamos falando a mesma língua, não? E aí, quase como uma piada, eu comecei a falar disso, de temperadismo mais
a palavra caiu em manos de alguns jornalistas e eles começaram a me perseguir para que eu terminasse de dizer que era aquilo do temperadismo que eu queria dizer. E agora já passaram mais de 10 anos daquele momento, e quando eu comecei a escrever o livro, eu achei que seria bom, agora com a perspectiva dos 10 anos, contar a história de o que aconteceu com aquela palavra, o que aconteceu com aquela história da estética do temperadismo, né? E eu ia a escrever um capítulo bem curto dentro do livro, e quando comecei a escrever, não consegui parar, foi. Tinha muita coisa para contar, muitas coisas que aconteceram nos últimos anos, e eu acho que, em grande parte, minha ligação agora com Curitiba vem a partir dessa palavra, né? Porque o Luciano Coelho, um cineasta daqui de Curitiba, curitibano, ele fez um filme, A Linha Fia do Horizonte, e ele recorreu Montevideo, Buenos Aires, Rosário, Porto Alegre, Pelotas, Uruguaiana. Ele fez todo o recorrido da região, e ele fez um filme maravilhoso sobre o que estava acontecendo naquele momento, essa troca de atividades entre músicos de 3 países diferentes. E foi por causa do estreno dessa música que eu toquei pela vez primeira aqui em Curitiba o ano passado, num show compartido com Dani Lopes, Pablo Gringo e Marcelo Delacroix. Assim que, quizás eu esteja aqui por causa dessa palavra, do temperadismo. E como que acontece essa interseção criativa entre, né, a música argentina, a música uruguaia, a nossa música brasileira? Eu tentei pesquisar se isso tem que ver com um clima comum, entende? Uma topografia comum, uma paisagem, mas paisagem no sentido mais amplo da palavra, não? Paisagem humana, paisagem topográfico, demográfico, climático. Porque eu sempre acho que a atitude criativa é uma consequência da paisagem do entorno da gente, não? Mesmo quando você não quer refletir essa paisagem, você está atuando em consequência do paisagem que você tem no entorno. Então, eu tentei pensar nisso, não? Um clima que não tem nem muito frio nem muito calor, sempre está no término meio. Sempre nublado, cá Sim, entre nós. Nublado ali. A nossa Curitiba é assim, Sim, sempre sim. nublada. Eu me sinto em casa, estou muito Montevideo. E muita presença da água, esse fato de a gente estar quase na metade entre o Equador e o Polo Sul, não? Sempre no término meio, não? E o jeito da gente cantar também tem que ver com aquela questão do término meio, que é bem diferente, por exemplo, com o que acontece com os criadores do trópico, não? Que eles são muito mais exuberantes, né? Aquele paisagem é muito mais extremo, não? A luz é muito mais extrema. A nossa música ela é até mais cheia de poesia, uma música mais interpretada, talvez seria um pouco disso também? Eu acho que tem muita presença da dúvida, não? Da reflexão. Eu tinha um tecladista mexicano que tocava na minha banda na época que gravamos Vazio, meu terceiro CD, e ele sempre ficava assim bravo porque ele dizia que ele acordava de manhã em Buenos Aires e ele não sabia que colocar, porque o clima mudava o dia inteiro. Então, eu acho que nós lá em Montevideo, eu acho que também acontece aqui em Curitiba, você se acorda com uma dúvida, não? Como está o tempo fora? Faz calor, faz frio? Eu pego o casaco, não pego o casaco? Pego o guarda-chuva, não? E eu acho que é uma música assim muito reflexiva. A milonga é uma música que tem muita reflexão dentro, uma coisa. Não é aquela coisa severativa do trópico de vamos a gozar, vamos a gozar. É sempre a dúvida, né? Conta um pouquinho pra gente do Prêmio Gardel. Como foi receber este prêmio e esse reconhecimento da sua música? Foi uma surpresa muito grande, na verdade, porque Mar Aberto é um disco que eu fiz assim com uma sensação de que estava fazendo um disco que não era para massividade, é um disco para ser escutado assim, por pouca gente, não? Um disco quase artesanal, o som está muito leve. Não foi o que aconteceu, né? Não. Foi um disco que circulou muito, Aconteceu né? pelo contrário, mas quando eu recebi a nominação, disse, que beleza, me nominaram para o Prêmio Gardel. Mas eu estava em Montevideo, estava viajando muito naquela época, estava com vontade de ficar em casa.
E a produtora me ligou e me disse, não, Dani, você tem que vir, tem que vir. Não, mas eu não vou ganhar o prêmio, olha, uma categoria a mais. E ela me disse, não, cara, você tem que vir também para assistir, para dar um presente para a gente que está trabalhando com você no projeto. E aí eu fui para Buenos Aires e estava sentado ali naquele teatro enorme. Eu, na verdade, eu estava aproveitando, tinha muitas bebidas ali no hall do teatro, eu estava bebendo muito, estava sentado. Quando caiu a notícia de que eu tinha ganhado, eu disse, cara, eu tenho que subir lá em cima falar agora, eu não vou conseguir. Mas, você sabe que os prêmios, muitas vezes eu achei que os prêmios não são interessantes, você não trabalha para os prêmios, você trabalha porque você gosta de fazer o que faz. Mas desde o ponto de vista da logística do trabalho, do desenvolvimento do trabalho, eles têm uma importância muito grande. E eu acho que o Gardel abriu muitas portas. Fizemos shows nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, mesmo aqui no Brasil, ele abriu muitas portas. Foi bem bacana que acontecesse. Inclusive, falando um pouquinho do seu disco, né, do Mar Aberto, foi um disco onde você realmente abriu a mente, vivenciou novas experiências, escrevendo as músicas e tal, né? Sempre compartilhou isso. Conta um pouquinho pra gente como que foi a criação desse material. Na verdade, quase todas as músicas surgiram em um período muito curto de tempo, menos de um ano, assim. Eu comecei a pensar naquela história de meu pai fugindo da Alemanha quando ele era bem jovem, não? Saindo para o mar, chegando num continente novo, morando em Bolívia, primeiro depois indo morar no Uruguai. E ao mesmo tempo também pensando naquela situação que a gente se encontra agora com a revolução digital, essa possibilidade que a gente tem de desenvolver a vida no mundo inteiro, né? E eu comecei a pensar que a atitude de estar na frente do mar provoca quase a mesma sensação que me dá a modernidade que temos agora, não? Essa modernidade líquida, não? Uma sensação de liberdade muito grande, de possibilidade de fazer muitas coisas diferentes, de poder atingir qualquer país simplesmente fazendo clique no computador. E ao mesmo tempo uma sensação de medo, né? De saudades daquela época que a gente morava num mundo mais pequeno, né? Uma cidade mais pequena e com relações humanas em quantidade menor, mas mais firmes, não? Nós agora estamos morando numa realidade muito rápida, não? Já não tem amor para toda a vida, não tem trabalho para toda a vida, as coisas mudam muito rápido, não? E as bolsas de valores mudam o tempo inteiro e isso muda muito a economia da gente, do dia a dia da gente. Então você tem essa sensação de estar no meio do mar, não? Aquela questão prazerosa estar no mar, mas também aquela questão que dá um pouquinho de medo, né? Me conta um pouquinho. Tem uma faixa ali chamada Quem é Brasileiro, que você fala uma frase onde você pode sair da favela, mas a favela não sai de você. Como que você chegou nisso? Interessante. Que é algo bem típico do brasileiro, né? Aqui a gente fala bastante, mas como que você chegou a essa frase? Olha, meu pai é um sobrevivente do Holocausto, né? E eu acho que aquela história sempre ficou dentro dele, né? E eu estava com uns amigos lá nos Estados Unidos e um amigo meu me falou: "You can get the boy out of the ghetto, but you can't get the ghetto out of the boy." Ou seja, você pode tirar o cara do gueto, mas o gueto sempre fica dentro dele, né? E eu achei que essa frase descrevia muito bem a situação do meu pai. Ele conseguiu fugir, mas aquela história ficou dentro dele para sempre, não? E aí eu estava contando para Richard Serraria, que é um parceiro da gente lá de Porto Alegre, essa história. E ele nasceu numa favela. E ele ouviu a frase e ele disse: "Cara, eu acredito nessa frase." E foi assim que ele cantou, justamente eu pedi para ele cantar essa frase dentro da música. Mas eu acho que, no fundo, todos nós temos nossas próprias favelas, nossos próprios guetos. Para mim, a medicina foi um gueto, não? Sair da medicina... Mas carrega a marca até hoje. Foi como fugir mas eu continuo sendo médico até hoje. Eu começo uma entrevista e me perguntam: "Você é médico?" Eu não posso tirar isso de mim. Me conta um pouquinho a relação musical com o seu irmão, né? No que vocês se aproximam, no que vocês se distanciam. A relação com o Jorge é uma relação muito estranha. Porque, normalmente, quando você vai crescendo com os irmãos, você tem aquela relação bonita, não? Mas
a gente se junta para Natal. Mas com o Jorge, particularmente, a relação ao transcurso dos anos foi crescendo cada vez mais. E a gente é muito próxima. Eu sempre digo que eu tive uma sorte muito grande, porque você pode escolher na vida os amigos, mas não escolhe os irmãos. Os irmãos estão ali. E eu nasci com um irmão maravilhoso ali, lado que eu até hoje eu escolho ele como um dos meus melhores amigos. Não? A gente tem uma relação muito bacana, muito elegante também, de muito carinho e respeito. E é um presente da vida. Não somente com ele, também com meu irmão caçula, o Diego. Jorge é o irmão maior. Depois tem a Paula, que é a DJ da família. Não tem festa na família sem outra Paula. Aí estou eu e o Diego. E o Diego também é músico, ele é baixista. Também a gente tem uma relação muito forte. Os 4 irmãos somos muito próximos. E é um presente da vida. Eu não sei a quem tenho que agradecer, mas obrigado. Obrigado. Vamos com mais uma música, então? Ok. Pode ser Dinheiro. Essa música surgiu num sonho. Um sonho. Eu estava de feiras no Cabo Polônio, na praia, no Uruguai. Um sítio que não tem eletricidade, não tem água, assim. Muito interessante ficar lá, mas os primeiros dias eu sempre fico assim, um pouco apavorado. Naquela situação não tem internet, não tem nada. E aí quando eu começo a sentir a vontade de estar naquele lugar, naquele vazio, tudo, eu fico sem grana e tenho que voltar para a cidade para juntar grana, passar um ano inteiro trabalhando e voltar de novo, porque acontece a mesma coisa. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. No hay nada peor que sentir el tiempo como agua entre las manos. No hay nada mejor que sentirnos humanos. No temo al dolor, ya aprendí a no intentar anestesiarlo. En la oscuridad el rayo de luz es más claro. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, me siento contento con tanto dinero. Solo queda la angustia del tiempo perdido juntando dinero. No hay nada peor que tener que madrugar un lunes de mañana. No hay nada mejor que quedarse en la cama. No temo la muerte, solo temo llevar una vida sin luz. En la mediocridad no hay ninguna quietud. No, no. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. Si genero dinero, me siento contento con tanto dinero. Solo queda la angustia del tiempo perdido juntando dinero. Dinero. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Obrigada. Vamos falar do seu novo CD, do seu novo trabalho. Ok. Na verdade é um livro-DVD, né? Um pouquinho diferente. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho. Na verdade, ao início ia ser um DVD com um livro, assim, uma 10, 15 folhas, no qual eu ia contar algumas coisas das músicas que iam acontecer no DVD. Mas aí, um amigo meu, que é o diretor do DVD, o Ariel Hassan, que é um cara muito conhecido lá na Argentina, que ele é o diretor de Encontros no Estúdio, um programa muito conhecido lá de música, ele me começou a falar que ele achava que seria bom que eu escrevesse sobre o vazio.
vazio o nome do terceiro CD. Eu disse, ok, vou tentar escrever sobre isso. Eu sempre tive aquela ideia de que seria bom escrever, que podia ser interessante, não? E aí, quando eu comecei a escrever, eu achei que eu comecei a escrever no 15 de janeiro desse ano, me lembro. Eu liguei para os produtores e falei para eles, cara, fiquem tranquilos, daqui a 2 semanas está terminado, só é uma coisa curta. Eu terminei umas 3 semanas atrás. Muito tempo aí comecei a escrever e não conseguia parar, e era uma sensação muito bonita estar escrevendo. Abrindo a mente, Uau! né? Sim, sim. Eu me imagino já, assim, com 80 anos, sentado na frente de uma janela com uma lareira acesa, escrevendo, assim. Foi uma situação muito prazerosa para mim. Porque eu estou acostumado a escrever música, eu adoro escrever música, né? Mas o silêncio, a sensação de silêncio, É fantástico. é muito bonito. E aquela sensação de que a cabeça pode ir para qualquer lado, né? É perigoso também, não? Porque aí eu tive que ligar e falar, olha, vamos fazer o pressuposto de novo, porque não são 10, 15 folhas, são 30 folhas. Daí uma semana eu liguei, olha, 100 folhas. E aí continua tirando 120 folhas. E no DVD tem músicas inéditas, mas também tem algumas regravações, não, né? Não. São todas músicas dos últimos 3 CDs. Eu, na verdade, sempre tive a sensação de que o público enxerga do artista é um 10% do iceberg que está fora da água. Não? Tem um 90% que está lá embaixo. E, na verdade, a intenção total do projeto, desde a arte da capa, que é quase um iceberg, assim, com 10% aqui fora da água, né? E mesmo a gravação do DVD, que foi dentro de um estúdio, com os músicos, 10 músicos tocando ao vivo, né? Foi toda uma intenção de mostrar esse 90% que tem embaixo da água. E foi por isso também que foi muito difícil para mim conseguir resumir muitas coisas que eu queria falar ali, não? Afinal, eu comecei a dizer, ok, isso não, isso fica para o próximo livro, isso aqui não. Mas eu tô... Então vem mais. Fica pro próximo livro, isso quer dizer que vem mais, então. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que agora eu encontrei o gosto assim da escritura e eu já tenho o gosto de fazer música assim. Então eu acho que tenho, para os próximos 40 anos, tenho diversão assegurada. Pelo menos para mim, não sei se para o leitor ou para mim seguro. Bom, o Papo no Café está encerrando. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Foi uma delícia bater esse papo com você. E vamos encerrar com mais uma música e hoje com uma grande parceira, né? Nossa querida Juliana Cortes, que é aqui de Curitiba, artista da cena local e que faz parceria com o Daniel. Vamos lá, então? Vamos. Ai, que lindo. Essa música se chama Digo e foi feita para esse violão que eu tenho aqui, que ele tem as marcas da estrada, né? Já está pedindo... Um pouquinho gasto. Está pedindo troca já. Mas eu não consigo me separar dele, não consigo me afastar dele. Né? Digo que el horizonte es solo una bella ilusión. Digo que el horizonte es solo una bella ilusión. Nada de lo que digo tiene arraigo ni pasión. Sé que no digo nada si no te lo digo a vos. Sé que no digo nada si no te lo digo a vos. Cierto que la alegría es una fugaz emoción. Cierto que la alegría es una fugaz emoción. Cuando amanece el día, siento tanta confusión. Yo solo soy feliz cuando soy feliz con vos. Yo solo soy
soy feliz, cuando soy feliz con vos. Viento ese sentimiento soplando en cualquier dirección. Viento ese sentimiento soplando en cualquier dirección. En medio de tanto viento ya ni sé muy bien quién soy. Siento que solo siento cuando siento tu voz. Siento que solo siento cuando siento junto a vos. Ai, que delícia! Muito obrigada.